Convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Estamos numa semana missionária, numa semana de missões, e nada melhor do que falarmos de algo tão importante que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Marcos 16 e 15 até o versículo 18. Nos diz a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Amém? Que o Senhor aplique estes versículos em nossos corações, e nós vamos orar mais uma vez pedindo a bênção e a graça de Deus sobre nossas vidas neste momento. Amém? Quero convidar o pastor José Gonçalves para fazer esta oração em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu confesso aos irmãos que quando nos deparamos com estes versículos, nós fomos pesquisar um pouco no original a respeito deste ide e desse pregai que Cristo ele deixou para a igreja. E diretamente nós vemos que é uma ordem imperativa. E o próprio Jesus Cristo, ele determinou para que os discípulos fossem por todo o mundo e pregasse o evangelho. O que eu acho interessante é que as demais ordenanças que Cristo deixou veio depois da pregação e depois da fé, que é o crer. Porque Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Agora tem uma coisa: quem crê? Então, quando se fala em crer, se fala de fé. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus, ela é anunciada, e a Bíblia diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, baseado nisso, eu fui observando as 4 grandes comissões dos evangelhos, que Cristo, ele, antes de ser assunto aos céus, antes dele ir para o Pai, ele convoca os discípulos, ele convoca o povo que estava próximo dele. E os irmãos sabem muito bem que no tema do Evangelho de Mateus, Mateus considera Jesus Cristo como o Rei. Bendito seja o nome santo do Senhor. E qual foi a incumbência que Cristo deixou e que Mateus escreveu? É que fomos comissionados sob o chamado de um rei. Quem é comissionado sob o chamado de um rei, ele está pronto para obedecer o que o rei determinou. E a Bíblia nos diz em Mateus, quando este evangelho do reino for pregado. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o que eu acho interessante é que Mateus, ele faz estas colocações, bendito seja o nome santo do Senhor, mostrando para cada um de nós que, como um rei, não é de surpreender que todos nós devemos obedecer a sua palavra. Até porque nos versículos 18,
19, 20 de Mateus, o Senhor diz para cada um de nós: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus deixa a mensagem: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O interessante é que em Mateus, este ide de Mateus, no grego, seu original, é algo que os irmãos podem observar e dizer: mas pastor, como pode? Mas o ide aqui no grego significa indo. Por que indo? Porque Jesus Cristo já está na frente. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo já vai abrindo o caminho, ou já abriu o caminho para nós anunciarmos o Evangelho. No grego esta palavra é indo, e nós estamos indo, seguindo a Jesus Cristo, bendito seja o nome santo do Senhor, seguindo o Rei. Por quê? Porque fomos comissionados sob a chamada de um Rei. Jesus nos chamou, e este Evangelho tem que ser pregado, e este Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não é por acaso que aqui está o discipulado, a escola do discipulado. Não é por acaso que estão aqui os irmãos da Graça Adalp, os irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor, juntamente com o pessoal do discipulado. Quando se ganha alguém para Cristo, o discipulado vai logo, cuida da alma daquela pessoa, coloca logo no local determinado, para que as pessoas possam entender o que é Evangelho. Já diferentemente dos irmãos do Graça Adalp, alguém aceitou e infelizmente caiu no Evangelho, e os irmãos estão aptos, prontos para também trazerem essas pessoas para Cristo Jesus, de sorte que não se perde ninguém. A campanha Evangeliza ganha para Cristo. O discipulado vai lá e discipula, ensina a Bíblia, porque é uma ordenança de Cristo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nós não podemos fugir disso, irmãos. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que evangelizar, nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós enxergamos Marcos, e Marcos intitula Cristo como com um caráter servil, enquanto Mateus, ele olha para Cristo e o considera como rei. Já Marcos é diferente. No seu Evangelho, Marcos denomina Cristo como um servo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o que é que o servo faz? O servo não é senhor, ele é servo. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Depois de haver ceado, a Bíblia diz que ele tira a sua túnica, se envolve com uma toalha, pega uma bacia d'água e vai lavar os pés dos discípulos. Ele ensinou os discípulos a ser servo. E nós precisamos nos últimos dias também aprender com Cristo a sermos servos. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual foi a comissão que Cristo deixou aqui na terra? Ele nos comissionou no espírito servil dele próprio. Ele nos mostra que nós devemos ser servos. Ele, como Cristo, ele se omitiu, da sua genealogia em Marcos. Pode observar que Mateus fala da genealogia de Cristo, Lucas fala da genealogia de Cristo, mas pode procurar em Marcos. Marcos não tem a genealogia de Cristo. Marcos não diz de onde, bendito seja o nome santo do Senhor, Cristo veio. Não, porque aqui Cristo era um servo, era considerado como servo. Ele teve uma vida servil, uma vida para servir, bendito seja o nome santo do Senhor, a sua própria igreja, ao ponto de morrer por ela. Ele serviu. E nós estamos aqui porque Cristo, como servo, bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos mostra alguns versículos que encontramos na palavra de Deus, que Marcos,
a partir do versículo 15 a 18, Marcos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Tem pessoas que estão fazendo um trocadilho destas coisas, mas pode observar que a Bíblia diz: crê vem na frente de batismo. Então fé vem primeiro. Não é o batismo que vai te qualificar para aceitar a Cristo, não. É a fé em Cristo que vai te levar para o batismo. É a fé em Jesus que nos leva até a presença de Deus. O batismo é uma consequência. Tem pessoas que estão aí fazendo errado, ou fizeram errado no passado. Os escribas quiseram se batizar por alguma coisa. Até Simão, o mago, quis se batizar, porque achou bonito se batizar. Não, a Bíblia diz que tem que crer, e crer aqui é fé. Eu estou aqui, você está aqui, porque temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Marcos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É sem exceção, vai ter que ouvir evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se nós observarmos a palavra grega para crer, bendito seja o nome santo do Senhor, diz o seguinte: se refere a alguém que creu em alguma ocasião no passado. Essa palavra, juntamente com a palavra batismo, também é traduzida e se refere a um ato de obediência externa. Neste caso, o batismo, do batismo, a tradução no original deveria ser: quem creu e foi batizado será salvo. Nós lemos quem crê e foi batizado, mas no original é quem creu, aí foi batizado, será salvo. Está aqui no original. E a Bíblia nos mostra, bendito seja o nome santo do Senhor, que o Senhor ainda acrescenta: quem não crê será condenado. Então quem creu deveria ser batizado. Então temos que ter fé, bendito seja o nome santo do Senhor, para ser crente. E a fé em Cristo Jesus, ela salva. E eu posso dizer isso baseado na palavra de Deus. Efésios 2:8 nos mostra a santa e poderosa palavra de Deus, que nos diz que pela fé, pela graça, sois salvo. Por meio de onde? Por meio de onde? Da fé. Agora tem uma coisa: isso não vem de quem? De vós. O dom é de quem? É dele. O dom é de Deus. O dom é de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o batismo é uma consequência da nossa fé. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías também mostra Cristo como servo. Você pode observar em Isaías no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo de número 21. Vou só citar o primeiro versículo para que os irmãos entendam que o próprio profeta Isaías, ele já falava de Cristo como servo. Observe que aqui a Bíblia diz, logo na epígrafe diz: o servo do Senhor. E a Bíblia diz a partir do versículo 1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito, pode observar que espírito está com letra maiúscula. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Aí Marcos fala deste servo aqui, que Isaías fala: Jesus Cristo como servo. Observando Lucas agora, enquanto Mateus, ele trata de Cristo como rei, enquanto Marcos trata de Cristo como servo, Lucas agora trata Cristo como filho do homem. E é simples de você identificar, porque o próprio Jesus Cristo, na maioria das suas palavras e na maioria das suas parábolas, o que é que ele dizia? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você logo identifica que Lucas, ele dá a característica de Cristo como filho do homem. Mas você pode observar na sua Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, dos versículos 45
a 48, 24 de Mateus, 45 a 48, lembra daquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús? Aí Lucas ele trata da seguinte maneira: então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque se não for aberto o entendimento para que nós entendamos as Escrituras, nós vamos passar apenas de meras pessoas sem conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é quem abre o entendimento, e Ele nesta noite está falando ao meu coração, e está falando ao teu coração. Acabou o tempo, irmãos, de nós chegarmos e dizermos assim: eu vou anunciar qualquer coisa. Não, a igreja é santa, a igreja é sábia, a igreja é a igreja de Deus. Então temos que orar para que Deus abra não só o nosso entendimento espiritual para as Escrituras, como também o entendimento espiritual da igreja, e em conjunto nós receberemos algo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que é que a Bíblia diz, Lucas 24, 45 ao 48. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então qual foi a grande comissão que Cristo deixou em Lucas? A grande comissão que Cristo deixou em Lucas é que fomos ou somos comissionados para ir com a compaixão de Cristo pelas almas. Ir com a compaixão de Cristo pelas almas. A Bíblia diz que quando Jesus ele entrou em Jericó, ele curou o cego de nascença. Quando ele está saindo de Jericó, quem é que ele cura? Cura a vida espiritual de Zaqueu. O que eu acho interessante é que ambos tinham um problema. Ambos necessitavam de salvação. O cego era pobre, Zaqueu era rico. O cego tinha uma necessidade, Zaqueu tinha outra necessidade. O cego não tinha nada, Zaqueu tinha tudo. Agora ambos faltavam uma coisa, faltavam Cristo na vida. Então a compaixão de Cristo que Lucas diz, encontrou não só ao cego e não só a Zaqueu, mas Cristo veio dar salvação para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando a gente olha agora a grande comissão em João, e como Mateus disse que Cristo é considerado como rei, Marcos disse que Cristo é considerado como servo, Lucas disse que Cristo é considerado como filho do homem, já João foi diferente. João disse que Cristo era Deus, e ele no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João diz que Cristo é Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Cristo é Deus. Pastor, e o que é que o Senhor quer acrescentar com isso? Eu quero dizer que todos os evangelhos estão em harmonia com o trabalho que está sendo executado aqui durante toda esta semana. Isso implica dizer que nós estamos em comunhão com Cristo, fazendo o que Ele determinou: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Nós sabemos que já temos missionários praticamente em toda a América do Sul, e estamos orando para o pastor enviar missionários para o Uruguai, estamos orando para o pastor mandar missionários para a Argentina, e estamos orando para o pastor mandar missionários para o Chile. Ainda falta Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. Todos fazem parte da América do Sul, e se for um objetivo de Deus fazer isto na vida da igreja em Abreu Lima, Deus vai levantar homens e mulheres para o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que muitos vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito seja
o nome santo do Senhor. Depois desta pequena introdução deste assunto aos irmãos, eu me deparo agora com um versículo em Marcos, no capítulo de número 6, e versículo de número 34, que nos mostra que nós não devemos estar de braços cruzados para algo tão especial que é evangelizar, algo tão especial que é mostrar para o povo Jesus Cristo. E Marcos 6:34 diz o seguinte: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. É obrigação minha, é obrigação sua. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tem pessoas que acham que evangelho é só aceitar a Cristo e está tudo bom, o resto o Espírito Santo vai fazer. Não, bendito seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, quem o diga, ele sofreu na pele o que é trabalhar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos acomodados, eu posso até dizer, estamos acomodados, mas um certo tempo os discípulos também estavam acomodados. Aí sabe o que desacomoda crente? Sabe? Perseguição desacomoda crente, e os crentes do primeiro século estavam acomodados. O que foi que houve? A diáspora. Aí todos saíram de Jerusalém, porque parece que só era para evangelizar Jerusalém, e hoje parece que a gente só quer evangelizar Abreu e Lima. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele toque no meu coração, toque no teu coração, toque na sua vida, para nós sairmos por ruas, valados, cidades, becos, favelas, pregando e anunciando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está pregando em Jerusalém é muito bom, viu? Está pregando em Jerusalém é muito bom. Mas Jesus Cristo disse que nós deveríamos pregar não só em Jerusalém, mas também em Samaria e em toda a Judéia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não fique só acomodado de pregar ou evangelizar apenas aqui. Lembre-se que você faz parte da grande comissão de Cristo Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quando eu me deparei com este versículo, a Bíblia diz que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e que tinham ensinado. Eles acharam que estavam abafando. Olha, Senhor, a gente fez isso, fez aquilo. E a Bíblia nos mostra que o povo tinha algo que os discípulos não curaram, que era a fome. Se nós levarmos para o lado material, Jesus aqui também fala do lado material, mas se trouxermos também para o lado espiritual, tem muitas pessoas aí com fome e sede da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente parece que está acomodado. Vai ser necessário uma sacudida do Espírito Santo de Deus, para que possamos sair pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dirigi campanha evangelizadora, e só parei de dirigir campanha evangelizadora não porque fui ordenado a ministro, não, pois eu trabalhava na usina São José, e o pastor Gonçalves sabe. Na usina São José, Moab trabalhou um certo tempo comigo lá evangelizando, não é? Eu pregava, Adelson pregava, Moab cantava, as almas se convertiam, Deus fazia a sua parte. Por quê? Porque estávamos engajados por algo que era alma. Alma, bendito seja o nome santo do Senhor, é algo que o crente, principalmente nós que estamos trabalhando com esta parte de evangelização, tem que correr no sangue. Você tem que ir atrás. Não se conforme em não ganhar uma alma para Cristo Jesus. Saiba verdadeiramente que te é imposta uma obrigação, e nós vamos falar disso. Quando eu observo esse versículo, eu vejo que quando os discípulos contaram tudo para Cristo, e Cristo disse: vinde, vós aqui à parte.
a um lugar deserto e repousai um pouco. Os discípulos estavam cansados, Cristo também, mas o povo não estava querendo saber disso não, o povo estava querendo comer, o povo estava querendo se alimentar, e quando eles dão a volta num barco, o povo, a civilização, que sabia o caminho, foram atrás de Cristo, porque para onde Jesus foi, ou para onde Jesus vai, a multidão vai atrás, a multidão acompanha, e nós estamos aqui porque Cristo está aqui nesta noite, nós estamos aqui porque o Senhor, Ele marcou este encontro comigo, e marcou este encontro contigo, não é um estudo, é uma palavra mais de incentivo para cada um de nós, sairmos das quatro paredes, e já é preocupação do nosso pastor, ele já marcou até reunião, já é preocupação há muito tempo dele, porque as campanhas estão entre quatro paredes, as orações missionárias estão entre quatro paredes, as Umadalpes estão entre quatro paredes, Craceadal está entre quatro paredes, e a gente tem que sair das quatro paredes, a gente tem que sair das quatro paredes, a gente tem que abrir a visão, e ver que evangelho, bendito seja o nome santo do Senhor, não pode ser pregado somente em Jerusalém, não, aleluia. E tem pessoas incomodadas com isso, hein? Tem pessoas incomodadas, porque no lugar que tem Cristo incomoda, no lugar que tem Cristo causa alvoroço, bendito seja o nome santo do Senhor. Aí Jesus fica à parte com os discípulos, e foram sós num barco para o outro lugar deserto, para o outro lado do mar. O povo foi atrás, porque onde tem Jesus o povo vai atrás, aonde tem palavra o povo vai atrás, aonde tem Bíblia o povo vai atrás. Tem muitos lugares por aí que estão trocando a palavra de Deus por alguma coisa que não é mais palavra, mas o que salva é a palavra, o que cura é a palavra, o que modifica é a palavra, o que transforma é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que esta palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e desejos do coração. Esta palavra, a medicina ainda não descobriu aonde é a divisão da alma e do espírito, a palavra sabe, a medicina ainda não descobriu, mas a palavra sabe, e você tem a palavra, você tem a palavra, você tem a palavra, você tem a palavra. Glória a Deus. Vamos terminar. Quando Jesus ele atravessa com os discípulos, a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, Jesus de barco, e o povo a pé, Jesus de barco, e o povo a pé, e foram, porque o povo procura palavra, conheceram que Jesus estava no barco, foram a pé, aí quando chegam no lugar, aí Jesus sai, e quando Jesus sai, a Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão. Então, para evangelizar, tem que se ter uma grande visão, como Jesus teve, uma grande visão. Para se evangelizar, tem que ter uma grande visão, e Jesus teve uma grande visão. Ele viu o quê? Ele viu uma grande multidão. Segundo, a Bíblia diz que ele teve uma grande compaixão. Está aqui, ó. Teve compaixão deles. E a compaixão foi tão grande, que a Bíblia nos diz, que Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Veja a visão de Cristo. A visão de Cristo não é uma visão mesquinha. A visão de Cristo não é uma visão entre quatro paredes só. Ele sempre tem e sempre vai ter uma grande visão. Ele sempre teve e sempre vai ter uma grande compaixão, porque a própria palavra dele nos diz que ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ele se compadeceu daquela multidão. Aí ele teve, em terceiro lugar, uma grande iniciativa, porque a Bíblia diz, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele teve uma grande iniciativa. Então,
para se evangelizar, para se trabalhar com missões, para se trabalhar com evangelização, primeiro tem que ter uma grande visão, a visão de Cristo. Segundo, tem que ter grande compaixão pelas vidas. E terceiro, tem que ter uma grande iniciativa. Depois que Jesus tem uma grande visão, uma grande compaixão e uma grande iniciativa, aí ele toma uma grande decisão. Ele diz para os discípulos: dá-lhe voz de comer. Tem que se ter grande visão, tem que se ter grande compaixão, tem que se ter grande iniciativa e tem que se ter o quê? Grande decisão. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Sabe qual foi a desculpa dos discípulos? Os discípulos chegaram depois que Jesus estava ensinando, e os discípulos chegaram, se aproximaram de Cristo e disseram: o lugar é deserto. Você pensa que aonde você está pregando, bendito seja o nome santo do Senhor, o lugar também não é deserto? É deserto, é deserto. Há lugares desertos. E os discípulos disseram: olha, Senhor, o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado, quer dizer, já estava reclinando ou declinando o dia, estava escurecendo. Se fosse você faria o quê? O mesmo que os discípulos? Ou o que Jesus fez? Porque muitas vezes discípulo tem uma visão, mas o mestre tem outra visão. Muitas vezes você tem uma visão, mas Jesus Cristo tem outra visão dentro da sua visão. Muitas vezes você pensa numa coisa, mas os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nem os pensamentos de Deus são os teus pensamentos. O que você acha é uma coisa, mas o que Deus já tem determinado é outra coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Aí os discípulos disseram de imediato: o lugar é deserto, já está muito adiantado o dia, despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Só que tem uma coisa: quem está com os discípulos podem até não ter nada, mas quem está com Jesus tem alguma coisa. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: dá-lhes voz de comer. O que é que eu aprendo com Cristo? Eu aprendo com Cristo que não há dificuldade quando Ele está presente. Se o departamento que você está raquítico, convide Jesus. Talvez está acontecendo alguma coisa que Ele já não está mais presente, convide Jesus, que você vai ver o que Ele vai continuar fazendo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: dá-lhe voz de comer. E disseram: iremos nós comprarmos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? Não, não precisa, porque aonde tem Jesus tem milagre. 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 E aconteceu o milagre. E lá onde você está vai acontecer o milagre, porque quem tem Jesus tem milagre. Adore, irmão. Adore o Senhor nesta noite. Adore o Senhor nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que de imediato Jesus faz uma pergunta, e não sei como, no meio da multidão eles encontram um moço com 5 pães e 2 peixes. E as perguntas, ou a pergunta de Jesus foi esta: quantos pães tendes? E de ver, foi a pergunta de Jesus. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Jesus é ordeiro. É outra coisa que eu aprendo com Jesus. É ordeiro.
ordeiro. Já pensou? Aquela multidão toda, bendito seja o nome santo do Senhor, e ele distribuir agora pão, depois do milagre realizado, a uma multidão desorganizada, mas ele disse, bota todo mundo para sentar, e tem uma coisa, não é de todo jeito não, divida de 100 em 100, e de 50 em 50, eu aprendo que Jesus Cristo, ele é ordeiro, e diz a Bíblia que Jesus repartiu e deu os pães, os peixes, e a Bíblia diz que sobrou, porque uma outra coisa que eu aprendo com Jesus, que quem está com Ele, as coisas sobram, quem está com Ele, tudo se trabalha no verde, não vai se trabalhar mais no vermelho, porque Jesus está na direção da sua vida, na direção do trabalho onde você está. Finalizando, já esgotou o meu horário. Por que eu devo evangelizar? Porque você deve evangelizar. A gente aprendeu o ID de Cristo. Porque é uma ordem imperativa. Aleluia. ID, pregai, ordem imperativa. Por que devo evangelizar? Porque é honroso ser embaixador de Cristo aqui na terra. É honroso. Tem muitas pessoas aí sendo embaixadores de países em outros países. Mas é honroso para mim, é honroso para você sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. Por que eu devo evangelizar? Porque haverá uma recompensa para quem evangeliza. A recompensa. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, fazendo o quê? Andando e ele volta com certeza trazendo consigo os seus molhos. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Pedro, certa ocasião, disse: Senhor, nós deixamos família, nós deixamos o serviço cotidiano, deixamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar? Jesus Cristo disse: aqui na terra 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. A vida eterna te espera. A vida eterna te espera. Trabalhe sem olhar para a dificuldade, trabalhe sem interesse, porque a vida eterna te espera, e eu acho que vai ser o maior prêmio que um cristão deve ganhar. Por que eu devo evangelizar? Porque ganhar almas é um desafio. Ganhar almas é um desafio. A própria Bíblia diz que quem é sábio ganha alma. A própria Bíblia diz. Por que, irmãos, eu devo evangelizar? Porque ganhar almas é uma oportunidade permanente. Lembra o que diz Atos dos Apóstolos 4:20? Lembra? O que é que diz? Vamos ler? Atos 4:20. Leia aí rapidinho. Porque ganhar almas é uma oportunidade permanente. Leia. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, ganhar almas é uma oportunidade permanente. Por que eu devo evangelizar? Porque ganhar almas é uma condição para o crescimento da igreja. Leia Atos 2:47. Atos 2:47. A Bíblia diz que Deus acrescentava. E quem acrescenta a igreja é Deus. Quem faz a igreja crescer é Deus. Leia, minha irmã, 2:47 de Atos. Amém? Deus vai acrescentar dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não se preocupe, faça só a sua parte, que Deus sabe como fazer a dele. Não murmure, não critique, não fale mal, faça a sua parte. Deus te chamou para quê? Você faz parte da grande comissão. No início eu expliquei que os evangelhos falam de 4 grandes comissões. Então, em alguma você está enquadrado, então faça o trabalho. Porque eu devo evangelizar? Para a gente finalizar, porque é uma obrigação de minha parte.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele diz: e me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. No original grego, a palavra obrigação é uma implicação. Para Paulo era uma necessidade pregar o evangelho. Ele se sentia obrigado, era uma implicação, e o Senhor disse para ele, no encontro em Damasco, no caminho de Damasco: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele se sentia obrigado a pregar o evangelho. Tome isso para si, se sinta como Paulo nesta noite, sinta-se implicado a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós possamos continuar meditando em tudo quanto Deus tem determinado para as nossas vidas. Deus abençoe a amada igreja.